Olha, meu amigo torcedor vascaíno, eu não tenho dúvida que de 12 anos pra cá nunca foi tão bom vestir a camisa do nosso Vasco da Gama como hoje, quinta-feira, dia 18 de julho. Mais uma vitória do nosso Vasco da Gama, a quarta seguida no Campeonato Brasileiro. O Vasco sai de vez da luta para cair, ou aliás, da luta para permanecer na elite do futebol brasileiro e mira completamente na parte de cima da tabela. Mira num G6, mira num G4, mira em coisas grandes, coisas como essa que o Vasco da Gama sempre tem que brigar. O Vasco é gigante, meu amigo torcedor vascaíno, e o Vasco é isso. Vence fora de casa, vence contra gigantes, quebra tabus e mira o topo da tabela. É claro, a gente vai falar sobre essa vitória importantíssima ontem contra a equipe do Atlético Goianiense, falar sobre muitos tabus que o técnico Rafael Paiva vem quebrando, e são muitos mesmo. Ontem mais um tabu foi quebrado, de 4 vitórias seguidas, né, no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2012. Ontem também, além desse tabu de 4 vitórias seguidas, tivemos o tabu de vencer 2 partidas fora de casa, longe do Rio de Janeiro, algo que também não acontecia há muito tempo com o nosso Vasco da Gama. Então o Vasco vem ganhando corpo, o Vasco vem ganhando ritmo, e é muito importante lembrar que estamos assim sem Coutinho, Payet, Souza, Teixeira e Emerson Rodrigues. O que será que o Rafael Paiva fará com o elenco quando todos esses jogadores estiverem à disposição? A gente vai falar sobre tudo isso nesse Acorda Vascão que chega a vocês nesta manhã de quinta-feira, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Agradecer aí, é claro, pelo apoio de todos vocês com o nosso canal. Sem vocês aí, nós não iríamos a lugar algum. Agradecer ontem pela live que a gente fez e tivemos aí mais de 800 pessoas simultâneas. Muito obrigado mesmo pelo apoio e ajuda de todos vocês aqui com o nosso canal. Hoje, inclusive, teremos mais uma live no almoço, a live para acompanhar ao vivo aqui o sorteio da Copa do Brasil, que vai definir o adversário do Vasco nas oitavas de final da competição, e também, é claro, trazer todas as últimas notícias, novidades do nosso Vasco da Gama. Então se inscrevam aí para não perder nada se tratando do nosso Vasco, curta também o vídeo, nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão, vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque ontem, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para mais de 15 mil torcedores, aliás, mais de 12 mil torcedores presentes no estádio Antônio Ascioli, o Vasco da Gama venceu a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, com um gol marcado pelo David, o DVD, aos 6 minutos da segunda etapa, em uma bola roubada por Hugo Moura no meio-campo, e uma jogada construída por ele, um passe dado. O David abriu o placar e fez aí o único gol da partida que garantiu a vitória ao Cruz Maltino. O Vasco terminou a partida com 48% da posse, enquanto o Atlético Goianiense com 52% da posse e chegando 5 vezes ao gol do goleiro do clube goiano, enquanto o clube goiano chegou 7 vezes ao gol do Léo Jardim. E o Rafael Paiva, técnico do Vasco da Gama, é claro, falou sobre o que achou do desempenho do Cruz Maltino contra o Atlético Goianiense ontem pela 17ª rodada de Campeonato Brasileiro, e a gente, como não poderia ser diferente, trazemos aqui a vocês as palavras do técnico Rafael Paiva, um técnico que chegou e mudou tudo dentro do nosso Vasco da Gama. Eu acho que é mais o ímpeto da equipe que, quando está perdendo, ela se atira mais no ataque, né? Eu acho que falta um pouquinho da gente tentar controlar mais com a posse de bola, isso a gente tem falado para os atletas, né? Tentar manter a bola, tentar buscar o segundo gol com o controle do jogo, né? A ideia é sempre essa, mas o adversário que está perdendo, ele se lança mais ao ataque, né? Tanto que a gente teve opções de transição, de contra-ataque até 2-1, né?
Então, acho que é natural do adversário sair mais para o jogo, povoar mais o ataque, né? Ter mais jogadores contra a nossa defesa. Então, acho que é natural do jogo. Mas o que dá para a gente evoluir talvez é um controle de bola, tentar buscar o segundo gol sofrendo um pouco menos, mas eu acho que é natural de característica de qualquer jogo. Quando a gente chegou, falamos que o equilíbrio defensivo era fundamental para a gente ter mais caminhos dos pontos, das vitórias, né? Eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem, a gente conseguiu ter mais o controle do jogo com a posse de bola também. Eu acho que defender bem passa muito para a gente controlar mais o jogo com a bola, né? Então isso também foi uma das coisas que fizeram a gente evoluir, mas eles estão se dedicando muito para defender. A gente está sendo muito agressivo, a gente está tentando encurralar o adversário no campo deles. É um time que viaja junto para a gente defender com mais jogadores. Eu acho que a gente conseguiu entender ali que a gente bem defensivamente, a gente vai conseguir ter resultados melhores e a gente está conseguindo evoluir bem. Rafael Paiva. Meu amigo torcedor vascaíno, o Paiva aí realmente deixando muito bem claro, né, sobre o que achou dessa partida de ontem contra a equipe do Atlético Goianiense. Deixou muito bem claro, né, que a partir do momento que o Atlético sai atrás no placar, normalmente a equipe adversária vai se lançar, e principalmente por jogar em casa, mas também fica muito feliz pelo fato do Vasco da Gama ter conseguido manter o resultado e sair ontem de Goiânia com esses 3 pontinhos. Um campeonato muito difícil e que, é claro, cada ponto conta demais. E agora é olhar para a parte de cima da tabela, pois como está aparecendo aí a vocês a tabela deste Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje se encontra na 9ª colocação do Brasileirão. O Vasco tem os seus 23 pontos conquistados. Como é bom olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ver o Vasco na primeira parte da tabela com 23 pontos. Há quanto tempo o torcedor vascaíno não via isso? O Vasco hoje está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2025. O Vasco está perto de participar, enfim, de um torneio internacional. Que coisa boa também, principalmente, além de estar dentro desse dia 12, o Vasco é uma equipe que hoje está a 8 pontos de distância do Corinthians, que é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. O Vasco está longe do Z4, meu amigo. Há quanto tempo que a gente não viu uma coisa como essa acontecer? 8 pontos de distância da zona do rebaixamento. Enquanto está a 8 pontos de distância do Z4, o Vasco está apenas a 6 de distância do G6, que é a zona de classificação para a pré-Libertadores. E é válido falar sobre isso. Porque, meu amigo torcedor, se o Vasco hoje é uma equipe que está mais próxima de se classificar para uma pré-Libertadores, está a 6 do G6 do que de cair para a Série B, está a 8 do Z4, por que não mirar no G6? Porque realmente temos que nos perguntar qual é o objetivo do Vasco hoje dentro do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, há 5, 6 rodadas atrás, o objetivo do Vasco era fugir da zona do rebaixamento. Só que hoje o Vasco já está a 8 pontos, longe da zona do rebaixamento. Hoje o Vasco está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O que o Vasco vai mirar na tabela? Tem que se mirar em alguma coisa. Tem que colocar como objetivo, dentro da competição algo. Então sim, hoje o objetivo do Vasco da Gama tem que ser o G6. Se vai conquistar ou não, meu amigo, é mais para frente. Mas o Vasco tem que colocar como alvo, sim, terminar esse Campeonato Brasileiro dentre os 6 primeiros colocados para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. E esse rendimento do Paiva é algo espetacular dentro do Brasileirão. Simplesmente, nos últimos 7 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 76% de aproveitamento, esses são os números do Vasco. 13 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 finalizações que o Vasco precisa hoje para marcar gols. O Vasco é o time que mais somou pontos no Brasileiro durante esse período de 7 jogos. O Vasco venceu 4 jogos seguidos. O Vasco hoje tem a maior sequência invicta dentro do Campeonato Brasileiro. 5 jogos de invencibilidade com 4 vitórias contra Corinthians, Inter, Fortaleza e Atlético Goianiense e um empate contra o Botafogo. E é claro, o técnico Rafael Paiva falou sobre isso. Falou sobre esse momento no Campeonato Brasileiro. Falou sobre a situação do Vasco da Gama dentro da tabela do Brasileirão. E a gente, é claro, traz aqui a vocês as palavras de Rafael Paiva sobre a postura do Vasco em campo e o clima do Vasco da Gama dentro dessa edição
de Brasileiro. Sem dúvida, é um campeonato dificílimo, né? O Brasileiro da Série A é um campeonato que tem muita equipe qualificada, todo jogo é uma decisão e a gente precisa pontuar. A gente falou que a gente precisa pontuar todos os jogos, a gente vai em busca da vitória em todos os jogos e essa arrancada, ela tranquiliza a nossa semana, o nosso dia a dia, mas a gente quer muito mais, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, a gente precisa evoluir mais. Os jogadores que chegaram, tenho certeza que vão qualificar ainda mais o nosso grupo e a gente vai em busca de vencer sempre. Espero agora buscar a próxima vitória. A gente sabe que em algum momento pode acontecer um jogo que as coisas não deem certo, mas o importante é a gente estar evoluindo coletivamente, como equipe, os jogadores evoluindo, a gente tem mais jogadores à disposição e eu acho que a gente está no caminho aí. Né, torcedor vascaíno, que bom ter um técnico, que bom ter Rafael Paiva. E a gente olha aí para os números do Rafael Paiva, a gente acabou de citar alguns e realmente é algo inacreditável, né? Nos últimos 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O Paiva tem um aproveitamento durante os 9 jogos em que comandou a equipe do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco passa hoje, né? Tem o Rafael Paiva no seu segundo período como técnico. O Paiva já comandou a equipe em outro momento ainda, nesta edição de Brasileiro, onde perdeu para o Atlético Paranaense e venceu a equipe do Vitória, salvo engano, né, pela sua primeira passagem no Vasco. Então, em 9 jogos tem 70,3% de aproveitamento. Ele fica atrás apenas do Arthur Jorge no Brasileirão com relação ao número de aproveitamentos, que tem 17 partidas, 70,5% de aproveitamento, e fica à frente do técnico Abel Ferreira, que tem aproveitamento em 17 partidas durante todo o Brasileirão de 64,7%. Então, assim, é claro, é inegável saber que hoje o desempenho de Rafael Paiva sob o comando da equipe é algo completamente inacreditável. E principalmente é olhar para os tabus que hoje Rafael Paiva quebra no Vasco da Gama e ter um motivo para se orgulhar do trabalho que ele vem fazendo e uma esperança a mais ainda para o restante da temporada. Se liga só nos tabus quebrados por Rafael Paiva. O Vasco estava há 3 anos sem ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Rafael Paiva, ao comandar a equipe nos jogos de ida e volta contra o Fortaleza pela terceira fase, leva o Vasco da Gama às oitavas de final da Copa. Um tabu quebrado. O Vasco estava há 4 anos sem vencer o São Paulo. Rafael Paiva venceu o São Paulo em São Januário, quebrou esse tabu de 4 anos e não apenas venceu, como goleou o Clube Paulista pelo placar de 4-1. E essa goleada foi também um tabu quebrado, porque o Vasco, antes daquela goleada, estava há 13 anos sem golear um time do G12, que no caso são considerados os maiores clubes do futebol brasileiro. Então o Vasco quebra esse tabu goleando o São Paulo, um tabu de 13 anos sem golear um considerado clube grande, um clube gigante do Brasil. O Vasco quebra o tabu também sob o comando de Rafael Paiva do Corinthians, 14 anos sem vencer o Clube Paulista, tabu quebrado no meio da semana passada. Um tabu também de 5 anos que o Vasco tinha sem vencer o Internacional. Tabu foi quebrado por Rafael Paiva. O Vasco da Gama tinha um tabu também de 14 anos sem ganhar do Vitória no Rio de Janeiro, em São Januário. O Vasco da Gama vence o Vitória sob o comando do Rafael Paiva. Tabu quebrado. Além disso, também tem mais tabus, meu amigo torcedor. Eram 12 anos sem vencer 4 seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que se confirmou ontem após a vitória contra a equipe do Atlético Goianiense. Eram 7 anos sem vencer o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E era um tabu também que o Vasco da Gama não quebrava, há muito tempo, que era vencer 2 jogos seguidos longe de casa, fora do Rio de Janeiro. A última vez que isso havia acontecido foi lá em 2015, quando o Vasco da Gama, sob o comando do Nenê, tentou, e também o Jorginho, né, na beirada de campo, tentou dar aquele fôlego no segundo turno para permanecer na elite do futebol brasileiro, mas acabou caindo. O Vasco, à época, em 2015, venceu o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, e venceu o Joinville, jogando em Santa Catarina. Esses 2 jogos, depois de 2015, o Vasco nunca mais havia vencido 2 partidas consecutivas jogando longe do Rio. Isso aconteceu ontem. Então, olha a quantidade de tabu que o senhor Rafael Paiva quebrou. E domingo é dia de mais um tabu talvez ser quebrado. Qual tabu? Vencer o Galo em Minas Gerais e quebrar um tabu de vencer 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Algo que não acontece, sabe desde quando? 1997. Assim, é louco, mas ano em que o Vasco da Gama conquistou o Brasil, vencendo o Campeonato Brasileiro daquele ano.
Lucas, você tá falando que o Vasco vai ser campeão brasileiro? Não. Longe de mim falar sobre isso. Mas é um tabu gigante. O Vasco da Gama poderá estar quebrando, vencendo um gigante em Minas Gerais e relembrando tempos gigantes, onde o Vasco foi campeão do Brasil. E o Rafael Paiva ontem, na entrevista coletiva, falou exatamente sobre isso, sobre tabus quebrados. Boa noite. Sobre o tabu, acho que pra gente é o menos importante agora, né? Muito satisfeito pelo como a equipe tá rendendo, né? O que ela tá jogando, o que ela está evoluindo, o que ela tá tentando deixar dentro de campo. E para mim isso é mais importante, né? Os tabus são legais aí pra gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. É um jogo difícil e a gente conseguiu evoluir. Acho que o caminho é esse. A gente está muito satisfeito aí pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória. Meu amigo torcedor vascaíno, acho que é de fato inegável, né? Falar algo contrário. É inegável ver o trabalho que o Rafael Paiva está fazendo, elogiá-lo. E assim, é muito ruim hoje, impossível, inclusive, ao meu ver, falar mal do trabalho do Rafael Paiva. Simplesmente não tem como. Não há nenhuma saudade a Ramon Dias, a Álvaro Pacheco, muito menos, a qualquer outro nome que tenha passado pelo Vasco da Gama nesses últimos anos. Rafael Paiva é uma unanimidade. Rafael Paiva é diferente. Rafael Paiva voltou a deixar esse sorriso aqui no rosto de cada torcedor vascaíno. E ontem, o jornalista Rica Perrone, que é alguém que assim eu sou muito fã das palavras, das ideias dele, das análises dele, falou exatamente sobre o Paiva e falou exatamente sobre isso que eu estou trazendo aqui a vocês. O Paiva é um cara que veio da base, deu um jeito no Vasco e faz um trabalho muito melhor do que o técnico Ramon Dias, que nós colocamos num pedestal tão grande na última temporada. Então é muito importante você, como torcedor vascaíno, você que no ano passado colocou o técnico Ramon Dias nesse pedestal, chegou a hora de colocar o Rafael Paiva no mesmo pedestal. O trabalho que esse cara vem fazendo no Vasco é algo completamente inacreditável. Vasco e Atlético Goianiense, cara, outro jogo que se não tem condição técnica de apresentar nada demais, eu queria muito ver o pessoal aí que acha que o Vasco precisava de um técnico estrangeiro para resolver todos os problemas do Vasco. Será? Não tem treinador no Brasil, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. E aí? Vai ser o cara lá mesmo. Subiu o cara da base lá, o cara foi lá e deu um jeito do Vasco que ninguém conseguiu dar. O trabalho dele é bem melhor, mas assim, é muito melhor que o do Ramon Dias, que foi ovacionado. Não é pouco melhor, não, tá? É muito melhor do que o do Ramon Dias. O time do Vasco joga com a bola no chão, tenta, pá, não sei o quê, toca a bola direitinho, vai com objetividade, cada jogador sabe a sua função, com confiança, jogando direitinho, não toma mais gol, e a defesa do Vasco, para os próprios vascaínos, era uma merda. Então, assim, cara, soma de confiança, que é 70% do futebol, que as pessoas acham que é treino, confiança, irmão. E você ter o ambiente criado pelos vascaínos desde a movimentação da chegada do Coutinho, que aí a coisa vira a bola de neve ao contrário, né, irmão? Torcida a favor, porra, tudo dando certo, caralho, as coisas começaram a fluir. Outra grande vitória do Vasco, cara, são 4 vitórias seguidas, não é qualquer coisa. O Vasco entra no top 10 do Campeonato Brasileiro, ele sai da zona de rebaixamento e vem para o top 10. Isso não é pouca coisa. O próximo jogo do Vasco é contra o Galo, fora de casa, é bem difícil, mas depois ele recebe o Cuiabá e tem, em tese, um jogo em casa para fazer. Sai para pegar o Grêmio e depois recebe o Bragantino e Fluminense dentro de casa. Então, o Vasco encerra esse turno aí com alguma possibilidade de manutenção da posição que ele está. Tá? Não é uma coisa dele, né? Então, o Vasco tem 17 jogos e tal, pode ser que ele caia uma posição, ganhe uma e tal, mas ele tem ali cenário para derrotas, empates e vitórias equilibrado. Ele não tem assim uma sequência absurdamente difícil, nem absurdamente fácil. O Vasco pode terminar o turno ali, o que é absolutamente inimaginável se você voltasse atrás aí, sei lá, um mês atrás, você não imaginaria que o Vasco teria essa reação. Meu amigo torcedor, um bom momento do Vasco da Gama, um bom momento desse nosso elenco. E é claro, se nós estamos felizes, o elenco do Vasco da Gama também está feliz. O grupo, que saiu ainda ontem à noite de Goiânia, veio em direção ao Rio de Janeiro, chegou nesta madrugada de hoje à cidade carioca, descansa aí nesta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, volta ao CT Moacir Barbosa, sábado também estará novamente no CT para se preparar para esse jogo do próximo domingo contra o Galo. Um grupo feliz, um grupo alegre após os 3 pontos conquistados. E a gente traz aqui agora a vocês o sentimento desse grupo logo após o apito final em Goiânia,
diretamente das lentes da Vasco TV. Isso aí sim. Mais 3 pontos na conta, vamos! Bora, Vasco! Pô, muito importante conquistar mais uma vitória, essa torcida linda nos apoiando sempre, dar sequência no trabalho, pé no chão, continuar trabalhando, que vem coisa grande por aí. Muito obrigado, uma noite muito feliz para todos, né? Como eu falei na entrevista, a gente vem numa crescente muito grande, 4 vitórias seguidas, lógico que a confiança vai aumentando, a jogada vai fluindo, então a gente pode dar sequência no campeonato. Importante, acho que a equipe vem numa crescente, hoje foi mais um dia para coroar a dedicação e a entrega de todos. Não sei quanto tempo que o Vasco não ganhava 4 partidas seguidas e a gente está conseguindo com esse feito, e muito feliz pela dedicação e pela entrega de todos. Sabemos que temos um caminho longo e árduo pela frente, mas creio que a cada dia a gente está se preparando mais para enfrentar as adversidades e aos poucos conquistando espaço, conquistando o nosso objetivo na competição. Glória a Deus, vamos, isso é Vasco. Agora é muito importante exaltar a força do grupo, a mentalidade do grupo. O que a gente está fazendo agora nesses últimos jogos aí, depois do momento que a gente passou, é uma prova de que esse grupo tem uma mentalidade muito forte. Graças a Deus a gente conseguiu mais uma partida, mais uma vitória. E agora é comemorar. E no final de semana já temos mais um jogo difícil. E aí, torcedor vascaíno, será que há muito ou pouco motivo para se animar e, é claro, se empolgar com esse elenco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vence o Vasco, vence o Gigante. Agora é olhar cada vez mais para cima. Vamos que vamos, Vascão. Se inscrevam, compartilhem aí nosso canal, ajudem o nosso crescimento. O Vasco é a primeira parte da tabela. O Vasco mira coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro.